A aula de hoje, então, é sobre práticas de segurança em aeromodelismo. E para isso, a gente tem sempre que dar aquele aviso inicial. É muito importante segurança no aeromodelismo. Algumas pessoas não ligam, acham que não é, mas vocês vão ver que no final dessa aula eu vou mostrar para vocês 3 vídeos que exemplificam muito bem o que acontece quando a gente não toma aqueles cuidados devidos de segurança para praticar o aeromodelismo. Então vamos para frente para o próximo slide que você aí, meu aluno, está assistindo nesse momento. Então, práticas de segurança em aeromodelismo. O aeromodelismo é uma atividade muito legal, todo mundo gosta de que é aeromodelista ou que é aspirante aeromodelista, quer voar, quer brincar, quer se divertir lá no final de semana com o seu aeromodelo. E é uma oportunidade única, né? Porque você consegue pilotar aeronaves em escala, ou seja, um aeromodelo é uma aeronave verdadeira em escala. E é claro, você experimenta como se você estivesse dentro do aeromodelo, você experimenta aquela emoção de voo, você testa suas habilidades, tá? Mas é claro que, como toda atividade que envolve máquina, e nesse caso aqui, são máquinas que voam, a segurança realmente tem que ser uma coisa assim, uma prioridade absoluta. Não tem nem conversa, tá? E algumas práticas, então, que nós vamos aqui mostrar a vocês e vamos discutir durante essa aula, que dizem respeito à segurança no aeromodelismo. Bom, a primeira coisa, claro, a primeira coisa que a gente precisa, né, saber e ter é um local adequado. E o que é um local adequado? É um local que foi designado e aprovado para o aeromodelismo. Isso é uma coisa bem difícil de acontecer aqui no Brasil. São poucas as pistas aprovadas e designadas para o aeromodelismo. A gente acaba voando aqui em locais que não estão regulamentados, tá? Então, por exemplo, você não pode voar em aeródromo, tá? Se ele não tiver regulamentado, tá? Campo de voo específico, então, ele tem que estar regulamentado. E para isso, o que você tem que fazer? Tudo isso tem que estar em áreas que não são densamente povoadas, que não passam estradas perto, que não tenham aeroportos perto. Por quê? Você já imaginou uma pane, alguma coisa no seu aeromodelo e ele despenca sobre uma casa? Ou sobre uma estrada atinge um carro, causa um acidente? Ou o aeroporto interfere no voo? Quer dizer, tem que tomar cuidado. A gente tem que pensar sempre que é necessário ter um local adequado. Sem local adequado, evite de voar, evite problemas para você mesmo. Correto? Olha lá. Inspeção pré-voo, a segunda prática de segurança em aeromodelismo. Eu sei que muita gente não faz isso. Eu mesmo muitas vezes não fiz. É uma inspeção pré-voo. Ué, Adel, mas o que é inspeção pré-voo? Olha, antes de você voar, você dá uma geral no teu aeromodelo. Olha cuidadosamente todo ele. Verifica se tudo está em bom estado. Alguma coisa pode ter quebrado quando você pousou e você não viu. Pode ter quebrado em voo, tá? Então, por exemplo, asa, leme, motor e sistema de controle. Tudo isso tem que estar perfeito, como se fosse a primeira vez que o aeromodelo fosse voar. Então, você tem que olhar tudo e ver se está. Se tiver alguma dessas coisas aí, ou as asas, ou o leme, o motor, o sistema de controle, alguma coisa não está direito, não está funcionando direito, ou apresenta algum defeito, para tudo, volta para casa, arruma e depois você vem voar de novo no dia seguinte, sem dúvida nenhuma. Outra coisa muito importante, certifique-se de que a bateria esteja carregada e os controles, né, estejam funcionando perfeitamente. Porque você sabe, era um modelo, tem controle que fica na sua mão. Tem os servos que estão lá no aeromodelo. Trabalha com bateria lá no aeromodelo e aqui no transmissor. Então você tem que saber que tudo isso esteja ok. E olha, isso vale para aeromodelo elétrico e para aeromodelo
com motor a combustão normal, perfeito? Então, tomar muito cuidado, porque isso aí é muito, muito importante, principalmente no caso de radiocontrole. No resto é importante? É importante. O que é o resto? O resto é voo controlado circular, voo livre, planador, o planador de encosta, né? Planador radiocontrolado, planador de encosta, planador de voo livre também tem. E o aeromodelo radiocontrolado a motor, seja ele elétrico ou não. Ok? Então, tudo vale para tudo isso. Tem sempre que pensar nisso. Perfeito? Bom, prática número 3. Treinamento adequado. Rapaz do céu, estou cansado de ver gente que compra o aeromodelo, vai para o campo e aí chega lá, quer voar. Mas você sabe voar? Não, voar é fácil. Vai, eu sei sim. Nunca voou na vida, ou se voou, não voou bem. Não voou bem, ou seja, tentou voar sem ninguém. Resultado, sem um treinamento adequado, cara, o negócio é complicado. Geralmente você vai quebrar seu aeromodelo e pior, pode ocasionar um acidente aí pegando uma pessoa. Eu tenho exemplos a dar lá no fim para você, tá? Então, veja bem, lá no fim que eu quero dizer, no final dessa aula. Considere, pense na possibilidade de se matricular num clube local de aeromodelismo. Não vai voar em qualquer canto, sozinho e tal, nada disso. Primeiro tem um risco, né, muito grande de acontecer um acidente e você se machucar. E aí você ter problemas porque você está sozinho. Ah, não, eu não vou voar lá, que lá não vão deixar eu voar, vão querer que eu pague para fazer o curso. Rapaz, nem sempre, sabe, você precisa pagar um curso. Muita gente ensina de graça. Então, é tranquilo. Então, procura se matricular num clube de aeromodelismo ou buscar, olha aí, ó, orientação de um piloto experiente. Esse piloto experiente vai estar onde? No campo de aeromodelismo, no clube de aeromodelismo, por exemplo. Então, procure estar com ele ao seu lado. Pedir a ele que te ensine. Ah, eu sei, eu vou aprender sozinho. Rapaz, não vai. Não é assim. E quando você não aprende direito, o risco de você causar acidente é muito grande. Então, eu não arriscaria de maneira nenhuma. Perfeito? Por quê? Porque aprender a voar com segurança é fundamental. Fundamental. Porque aprendeu direito, você vai voar direito, se divertir e não vai ter problemas. Então, a melhor coisa é isso. É isso aí mesmo. Quarta prática de segurança em aeromodelo. Respeito às regras de voo. Como é que é isso? Olha, você vai estar lá no campo de aeromodelismo, né, ou no clube, e vai se inteirar antes de como é que é a regra de voo lá. Então, essa é a regulamentação local, do local que você está. Mas tem a regra nacional. Era bom você se informar, tá? Relativa ao aeromodelismo. Procura na ANAC, que tem regra para isso. Tem a Cobra, que é uma instituição também, como é que fala? A primeira instituição de aeromodelismo do Brasil é a Cobra, e eu vou ter aula, você tem aula sobre isso também, na verdade. Vai ter aula sobre isso também, então fique tranquilo. Então, vai lá, vê como é que funciona no seu aeródromo ali, no seu clube, aeródromo não, né? No seu clube de aeromodelismo, e vê como é que são as regras nacionais. Pergunte, se informa, pesquisa na internet, e aí você fica sabendo tudo o que é legal, direitinho, você fazer quando você é um aeromodelista de verdade. Então, isso pode, olha só, incluir restrição de altitude, área de voo designada e requisitos de registro. Você sabia que o piloto de aeromodelismo precisa se registrar? Ele precisa. Normalmente, o pessoal não se registra, mas o correto é estar registrado, porque aí você está dentro da lei. Então, você agora já sabe disso, sabe que deve se registrar. Quinta regra nas práticas de segurança em aeromodelismo: espaço adequado. Rapaz, isso aqui precisa tomar muito cuidado. Mantenha sempre uma distância segura das pessoas
das propriedades privadas e de obstáculos. Porque, olha, quando você voa um aeromodelo, o aeromodelo voa lá em cima, então o espaço que ele percorre rapidamente é muito grande. Então é importante a gente ter uma distância segura das pessoas. Normalmente, num campo de aeromodelismo, tem um local de onde só passam os pilotos. Os assistentes ficam fora, atrás dessa cerca ou desse espaço, por proteção. Porque mesmo assim, um aeromodelo descontrolado pode invadir essa área. Então, alguns clubes de aeromodelismo costumam colocar telas com 5, 6, 7 metros de altura para as pessoas ficarem atrás da tela. E só entra mesmo para voar no campo o aeromodelista que vai realmente ali fazer o seu voo. Então, repetindo, só entra para voar próximo à pista o aeromodelista que vai realmente fazer o voo. Não é para ir lá conversar com o aeromodelista, não, fica atrás da tela, sempre, mesmo que você seja um aeromodelista. Se você é um aspirante aeromodelista, mais ainda, fique atrás da tela, ou fique atrás da cerca, ou do espaço que eles mostraram para você que é para você ficar. Então, isso vale para aquele que está assistindo, para o aspirante aeromodelista, e para você, aeromodelista, seja novo, seja médio ou seja velho aeromodelista. Fique longe da área de voo quando você não estiver voando. E é claro, espectador, então, não precisa nem falar. Mantenha afastado o máximo possível e deixe muito claro. Se não tiver uma tela, uma cerca, deixe muito claro para o sujeito. Olha, você não passe daqui. Se você passar daqui, eu vou pedir que você se retire aqui do campo. Você não vai mais ver a gente soltar o modelo. Por quê? Porque o risco de você ficar para dentro dessa área, desse ponto que eu marquei aqui, é muito grande para você. Então, isso é uma coisa fundamental e nós temos que prestar muita atenção sempre. Mais uma prática, sexta regra, comunicação. Comunique-se, olha isso aqui, com outros pilotos no local de voo. Não é chegar lá e falar, vou voar, entra lá e sai voando. E já tem 2, 3 voando. Não, não é assim. Você chega, avisa, olha, estou aqui, vou decolar, vou colocar o avião na pista para decolar, etc, etc. Explica direitinho para ele, os outros pilotos, então, o que fazem? Se afastam um pouco de cima da pista, ficam numa situação mais confortável para você e para eles, e aí você vai com o seu aeromodelo até a cabeceira, faz sua curva, acelera, decola, e aí vocês têm um circuito, tá? Isso é muito importante, que vocês têm que combinar entre si, os aeromodelistas, para fazer aquele circuito de voo e não acontecerem colisões no ar. Rapaz, mas o aeromodelo bate no ar, nossa senhora, e como bate? Eu vou falar, é quase impossível bater, mas bate. Sabe aquela coisa? Chance de 1000 para 1, mas bate. Eu já sofri um acidente assim, e na verdade eu estava fazendo uma acrobacia, eu passei sobre a pista de dorso, subi na vertical com o meu Sukhoi, eu tenho vídeo sobre isso, inclusive, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês, e subi lá em cima, eu chutei o pedal, vamos dizer assim, eu fiz um cabeça de martelo, fui até lá em cima, chutei o pedal, virei no eixo, nariz para baixo, e quando eu estou descendo, um cara passando com o planador embaixo. Fez assim, arrebentou o planador do cara, o maior pedaço que caiu foi desse tamanho, porque a hélice do meu Sukhoi é desse tamanho. Quem assistir o vídeo depois, porque vai ter esse vídeo também, vai ver o tamanho da hélice desse Sukhoi, é muito grande. E isso arrancou meia asa do Sukhoi, eu consegui salvar o que sobrou, tudo isso é prática, é experiência, mas o planador acabou. Então bateu em voo, porque eu estava em cima da pista fazendo manobra e o cara atravessou a pista. Ele estava lá atrás, voando o planador de longe da gente, quer dizer, isso foi lá, faz um tempão, a gente não tinha muitas noções de regra ainda, então hoje precisa tomar muito cuidado para evitar isso. E mesmo assim, às vezes ainda acontece acidente. Tomando todos os cuidados, ainda acontece acidente. A sorte é que nesse caso,
tanto o meu Sukhoi, eu consegui recuperar ele na última hora, quanto os restos do planador caíram lá longe na pista, que eu estava fazendo o voo em cima da pista e não em cima das pessoas. Então, não houve nenhuma coisa além do prejuízo material, tá? E aí, tudo que eu falei já leva para o que você está lendo aí, ó. Esteja ciente das intenções de voo de outras pessoas e coordene para evitar conflitos no ar ou acidentes em voo, né? Exatamente o que aconteceu comigo e que já aconteceu com muita gente, não tenha dúvida disso. 7ª regra, condições meteorológicas. Cara, chegou no campinho, está começando a formar aquelas nuvens pretas, né? Aqueles cúmulos nimbus, raio, vento forte e tal, você vai sair para voar? Tenha santa paciência. Claro que não. Então, tome esse cuidado. Mesmo porque, você sabe, rádio tem uma antena, né? Já ouviu falar em poder das pontas? Uma ponta apontada para o céu atrai uma descarga elétrica com a maior facilidade. Então, você pode ser morto ali, porque você abusou das condições meteorológicas. Ó, vento forte, chuva intensa, tempestade elétrica é extremamente perigoso. Pô, mas tem gente que voa assim? Tem. Tem gente que quer se mostrar, vai lá e voa dessa maneira. Nunca faça isso. Evite sempre, sempre voar nessas condições. Vamos reprisar? Voar em condições... Está escrito aí, ó. Voar em condições meteorológicas adversas, como ventos fortes, chuva intensa ou tempestades elétricas, é perigoso. Evite voar nessas condições. Tempestades elétricas? Sim, porque às vezes você tem uma tempestade elétrica e não tem chuva, e não tem vento, tá? Então, presta atenção nisso. Isso acontece. Depende da condição meteorológica do dia. Você pode ter tudo isso junto ou até separadamente. Então, evite voar nessas condições. Isso é fundamental. Uma regra, assim, extremamente básica, né? Básica do aeromodelismo. Uso de equipamento de proteção. Se for o caso, use óculos de proteção ou goggles, especialmente se você estiver usando um sistema de câmera em primeira pessoa, que é o FPV. Isso vai proteger seus olhos de acidentes e de detritos, tá? Acidentes graves, um detrito, vamos dizer que você está com o aeromodelo ali no chão, você acelera a hélice, faz ali levantar um pedacinho de madeira, ela vai e bate no seu olho. E você fica cego. Olha o risco disso. Você pode ficar cego. Então é importante, se você usa óculos, ótimo, põe seu óculos. Ah, não usa óculos? Óculos de proteção, tá? Sempre se cuidando. Segurança é tudo. Por quê? Porque saúde vale mais do que tudo. Sem saúde você não consegue fazer nada. Nada. Absolutamente nada. Então a gente precisa manter a nossa saúde e a nossa segurança para poder soltar os nossos aeromodelos. Isso é muito óbvio, é muito claro, né? Manutenção regular é a regra de número 9. Mantenha seu aeromodelo em boas condições de funcionamento. E como é que você faz isso? Chegou do campo, bom, faz aquela manutenção. Desceu, faz aquela inspeção, né? Voou, aprontou de tudo lá em cima, pousou, aquela geral, né? Aquela geralzinha no aeromodelo, para não ter problema. Ah, mas, cara, isso aí dá trabalho, mas não tem problema. Se você não quer trabalho, não seja aeromodelista, porque aeromodelo dá muito trabalho. Aí você chega em casa, tá? Para a próxima semana, dá uma geral no seu aeromodelo, vê se não quebrou nada, vê se está tudo em ordem, vê se precisa trocar uma pecinha, apertar um parafuso, lubrificar alguma coisa, tá? Substituir algum componente desgastado, porque às vezes você usa tanto o aeromodelo que desgasta, tá? Então às vezes você precisa trocar. Trocar uma roda, sei lá, um cubo de roda, trocar uma hélice que está... Você está voando bastante tempo com aquela hélice, aí você olha ela parada, nossa, ela desgastou de um lado, ela está toda arriscada. Vamos pôr uma hélice nova? Uma hélice nova, em segurança, pronto. Então, manutenção regular. Todo final de semana, você voou, durante a semana, manutenção. Escolha um dia e dê essa manutenção regular.
Faça isso sempre, que você não vai ter problema com o seu aeromodelo e com o seu final de semana de diversão com o seu aeromodelo, né? Lá no campo de aeromodelismo. Regra de número 10. Primeiros socorros e equipamentos de segurança. Rapaz, pode não ser nem com aeromodelo, mas acontecem acidentes. Comigo, uma vez, veja a minha situação. Eu tinha uma viagem marcada para a Europa a serviço, daí a uma semana. Fui soltar meu aeromodelo e, na hora ali, a gente querendo arrumar o clube, eu fui ajudar uma pessoa a carregar um banco. Sabe banco de ferro? Aqueles de jardim, com madeira e ferro? Fui ajudar a carregar. Eu não sei se eu tropecei, não sei o que aconteceu. Bom, para resumir, caiu em cima do meu dedão direito do pé. Resultado, fratura exposta. Olha que maravilha, né? Então, não tínhamos nenhum equipamento de socorro lá. Se tivesse, poderia ter já cuidado melhor ali. O resultado tive que ser levado, porque nem dirigir eu conseguia, para o hospital, tá? Então, é claro, um kit de primeiro socorro não iria resolver o problema, não. Mas se você tiver, ajuda a limpar, desinfetar, ajuda a não ter uma infecção posterior e coisas desse tipo. Então, tem que ter ali disponível isso para, no caso de um acidente, que não precisa necessariamente ser um acidente com aeromodelo, tá? Então, a gente precisa tomar esses cuidados. Olha, usar equipamento de segurança pessoal com capacete quando apropriado. Quando que é apropriado? Olha, por exemplo, você está numa competição de corrida, né, de aeromodelo. Você já viu isso? É uma verdadeira loucura, né? A velocidade é 250, 300 km por hora ou mais. E um monte de aeromodelos competindo. Pode acontecer alguma coisa de um aeromodelo escapar, o cara se perder, vir em cima de você e te acertar. Se você tiver com capacete, a chance de se machucar é muito menor. Mas se você não tiver, o risco é muito grande. Eu vou falar mais disso, mais agora no finzinho da aula, tá? Seguro de responsabilidade civil. Opa! Seguro de responsabilidade civil, regra número 11, você tem que considerar a possibilidade, dependendo de onde você voa, de como você voa, desculpe, e do que você pretende fazer durante o seu voo, quem sabe ter um seguro de responsabilidade civil para proteger contra danos a terceiros em caso de acidente. Danos a terceiros? Vamos supor que o seu aeromodelo se perca ou você perca, né, o jeito do seu aeromodelo ali, não está voando ele direitinho, ou dá uma pane no aeromodelo, ele sai do percurso de voo dele e dá num carro. Já aconteceu isso comigo? Já aconteceu. Eu estava fazendo uma manobra, que é um tunô em círculos, e eu me perdi. A minha sorte é que eu não caí em cima do carro, mas eu caí, era uma caminhonete, eu caí na caçamba da caminhonete. Arrebentou tudo, mas eu caí na caçamba, foi a minha sorte, era a caminhonete de um amigo meu, uma caçamba já amassada, antiga. O meu aeromodelo acabou, né? Porque você imagina, você cair numa caçamba de aeromodelo, de caminhonete. Mas, graças a Deus, eu não causei nenhum prejuízo a ele, mas poderia ter causado. Você quer ver um outro prejuízo fácil de você causar sem querer? Isso aconteceu num tempo em que era um pouco diferente de agora. Hoje, quase você não tem interferência de um rádio no outro. Naquele tempo, eram canais pré-determinados e a gente tinha canais iguais nos rádios. E um amigo meu, o Alfredo, um grande amigo meu, tinha lá um rádio com o canal X e eu também tinha esse canal. E naquele minuto de distração que a gente está ali, eu estava mexendo no meu modelo, ele estava voando, então eu não podia voar. Eu resolvi regular alguma coisa e eu liguei o rádio. Bom, não preciso dizer o que aconteceu. Né? O aeromodelo dele veio para o chão, quebrou. Aeromodelo, motor e rádio. E aí? Quem paga? Eu. Eu paguei, porque eu percebi que fui eu.
Então, se você tem um seguro, quem sabe isso ajude, né? No caso de um acidente, por exemplo, como esse que eu estou exemplificando aqui. Então, você vê que tem vários tipos de coisas que podem acontecer. Por exemplo, esse era o modelo dele, que caiu lá no meio, podia ter caído em cima de uma pessoa. Podia ter matado essa pessoa. Tá? Então, bom senso é a regra de número 12. Use o seu bom senso. Se você achar que alguma coisa não é segura o suficiente, não faz. Tá? Não vai se arriscar desnecessariamente. E lembre sempre, segurança é prioridade número 1. Ainda dentro do bom senso, eu quero lembrar para você o seguinte: cumpra rigorosamente todas essas práticas que eu disse para você até agora aqui. Por quê? Porque essas práticas não protegem apenas você, mas protegem os outros. E também vai contribuir para que aquela tarde, aquele domingo, aquele sábado, aquela manhã de aeromodelismo seja extremamente agradável, responsável e com um risco muito, 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 muito menor. Então, voar com segurança é fundamental para a gente aproveitar ao máximo essa atividade maravilhosa que é o aeromodelismo. E agora, eu quero mostrar para vocês algumas coisas, vou falar algumas coisas importantes para vocês. Acidente fatal. Bom, aqui é práticas de segurança em aeromodelismo. Acidente fatal em aeromodelismo, isso acontece, não só acontece, como já aconteceu, muitas vezes. Eu posso dar um exemplo aqui da minha região. O presidente, olha como é aqueles 5 minutos de bobeira que a gente tem, por isso que tem que estar sempre atento quando a gente está num campo de aeromodelismo. O presidente do clube de aeromodelismo da cidade vizinha aqui de Araraquara resolveu voar. Estava ali dando partida, e o pessoal voando, e pegou o aeromodelo dele e foi levar andando na cabeceira. Entrou na pista. Não avisou ninguém, vinha vindo um aeromodelo para pouso, na verdade, e o aeromodelo acertou o presidente do Clube de Aeromodelismo de Araraquara, estado de São Paulo, aqui do meu lado, 40 quilômetros daqui. Infelizmente, ele veio a falecer, aí eu não me lembro se foi no local ou logo em seguida. Tá? Por quê? Eu vou dar uma explicação técnica aqui para você. Você sabe, vamos supor que eu esteja andando ou correndo ou dentro de um carro a 100 km por hora e eu peso, vamos supor que eu pese 80 quilos, ok? A 100 km por hora, você sabe quanto eu estarei pesando se eu bater em alguém ou em alguma coisa? 30 vezes mais. 30 vezes mais. Então, eu vou estar pesando 30 vezes 80. Vamos fazer a conta? Aqui, eu estou com o meu celular aqui. Então, vamos fazer a conta para ver quanto eu estarei pesando. Então, vamos supor, eu vou pôr meu peso real. Meu peso real é 89 quilos. A 100 por hora, eu multiplico isso por 30. 89 quilos multiplicados por 30, eu estarei pesando, tá aqui, ó, 2.600. Opa, apagou. Vamos de novo. Eu estarei pesando, então, 89 vezes 30 quilos. 2.670 quilos. 2.670 quilos é o que eu estarei pesando. Mas não vai dar para vocês lerem aí no celular, mas esse é o peso, tá,
que eu estarei pesando, 2.670 quilos. Então, vamos lá. Vamos comparar com um aeromodelo. Eu tenho um aeromodelo que pesa 6 quilos. Então, 6 vezes 30, 180 quilos a 100 km por hora. Você fala, nossa, Léo, mas aeromodelo anda a 100 km por hora? Olha, a aeromodelo voa com a velocidade mínima de voo de um aeromodelo normal é 80 km por hora, entre 60, 80 e 100. Depende do aeromodelo. Se for um modelo de Depron, ele consegue voar mais devagar, porque é mais levinho. Se o aeromodelo é maior, mais pesado, no mínimo 100, 100 e pouquinhos quilômetros por hora para vir para pouso. Tá? Para vir para pouso. Então, você imagina, você no campo, um aeromodelo vem e bate em você e ele pesa 3, 4, 5 quilos a 100 km por hora. Se você não morrer com impacto, você vai se machucar bastante. Então, tem que tomar realmente muito, mas muito, muito cuidado mesmo. Tá? Agora, vamos ver aí alguns acidentes mais ou menos normais, porque as pessoas às vezes acham que nunca vai acontecer com eles, e acontece. Então, eu vou mostrar para você aqui um vídeo agora de um acidente que aconteceu, eu acho que em Minas Gerais. Assista aí para você ver. Primeiro exemplo, um acidente em Andradas, Minas Gerais. O pessoal está voando, está se divertindo e olha aí o que acontece. É mole, não? Olha o que o rapaz escreveu aí, ó. Muito cuidado com isso nas pistas de aeromodelismo. Os espaços que não são favoráveis, que vão evitar voar perto das pessoas. Eu dei muita sorte que o colega conseguiu levantar o aero, evitando que a hélice atingisse minha cabeça. Felizmente não fui ferido, mas poderia ter sido pior. Se você assistir de novo... Primeiro exemplo, um você vai ver acidente que esse em Andradas, Minas Gerais. É um modelo leve. O pessoal está voando, está se divertindo e olha aí o que acontece. Depron é a vinha construída. Então vai pesar o quê? Vamos dizer assim, vamos exagerar aí, 1 quilo, tá? 1 quilo são 30 quilos batendo no nosso amigo aí. Só que não bateu reto. Pegou já ele tentando sair desse acidente. Ele tentou puxar quando ele viu. Como é que aconteceu esse acidente? Explica para mim. Você sabe como é que aconteceu esse acidente? Primeiro exemplo, um acidente em Andradas, Minas Gerais. O modelo voando, ele não viu que tinha uma pessoa ali. O pessoal está voando, está se divertindo e olha aí o que acontece. Ou seja, está lá, ó, tá lá dentro, ele devia estar aqui. Você vê que quando passa o voo aí, nós vamos passar de novo, você vai ver que onde está a pessoa pilotando é um lugar bem mais atrás aqui, tá? Bem mais atrás. Ó, vamos voltar ao vídeo aqui, ó. Quer ver? Presta atenção, ó. Olha aqui, está voando, está se divertindo e olha aí o que acontece. Aqui, e o rapaz está lá na frente, ele está fora. Ele está fora do lugar. Então, segurança, principalmente quem se acidenta é aeromodelista, porque acha que com ele acontece. É um perigo muito grande. A sorte que ele está com o boné, arrancou o boné protegeu um pouquinho a pele, e o rapaz, ele puxou um pouquinho a aeromodelo, então a hélice não pegou na cabeça do aeromodelista que estava ali no lugar errado, tá? Bem complicado. Isso é um exemplo com um aeromodelo. Vamos ver o segundo exemplo agora com helicóptero. Olha, aqui tem cena forte. Então, se você não gosta, um pouquinho antes do final, você corta, tá? Porque tem cena forte. Olha aí. Tem para esse acidente aqui com um piloto e o seu L modelo. Pegou, pai. Aqui é um vídeo que eu coloquei aqui, que é aquele acidente famoso com o Saab Gripen. É um aeromodelo, então acompanhe.
Olha aí, ó. Desmanchou. Desmanchou. Agora eu vou falar uma coisa para você. Eu assisti esse vídeo na época e eu vou dizer uma coisa. A sorte é que aí foi no exterior, era um avião imenso, enorme, devia ter aí 4, 5 metros de comprimento, praticamente o tamanho de um aeromodelo feito em casa, né? 4, 5 metros de comprimento. Quando ele se desintegrou em voo, era um avião a turbina, ele tinha uma turbina grande, um tanque de combustível, de querosene, e isso, quando caiu no chão, aqui não apareceu, mas eu vi no vídeo que a pessoa correu lá, estava tudo, explodiu e pegou fogo. Agora, imagine um treco desse caindo no meio do pessoal que está assistindo. Né? Então, daí a regra ser fundamental. Você tem, sem dúvida, que tomar cuidado com os assistentes. E você que é aeromodelista, ou assistente aeromodelista, ou aspirante a aeromodelista, você tem que tomar mais cuidado ainda do que os assistentes, os caras que estão assistindo ali, a plateia. Porque você está no meio do jogo. Então procure, quando você não estiver voando, você pensa, bom, agora eu sou a plateia. Então vai assistir lá na plateia, não fica lá no meio. Porque ali pode acontecer de tudo. Se quebrar um link, para quem não conhece, link é um conectorzinho, tá? Que pega num comando do aeromodelo. Se quebrar um link ali de um comando do aeromodelo, o aeromodelo vai para onde ele quer. Ele fica descontrolado. Ou se, por exemplo, um servomotor, que é um motorzinho que atua todos os comandos do aeromodelo, travar ou queimar, ele para numa determinada posição, o aeromodelo vira e vem em cima de quem tiver. Não vai conseguir, o cara que está pilotando não vai conseguir controlar. Então, por isso que é extremamente importante, né, a gente seguir regras de conduta quando a gente está no campo de aeromodelismo. Práticas de segurança em aeromodelismo. E assim, eu termino aqui essa aula. Mais essa aula em que eu falei muito, dei muitos exemplos, inclusive meus pessoais, de práticas de segurança em aeromodelismo. Então, procure seguir isso se você quiser ser um aeromodelista de verdade. Porque um aeromodelista de verdade precisa realmente se cuidar. Porque, como eu sempre digo, aeromodelismo não é um brinquedo. Aeromodelismo é um hobby, é perigoso e necessita dessas práticas de segurança em aeromodelismo. E com isso a gente está encerrando essa aula aqui agora.